Então, a solução divina para o problema do mal. Nós estamos falando aqui especificamente o mal, quando ele chega aqui no nosso planeta Terra, né? A entrada do mal aqui no planeta Terra e como Deus fez para poder solucionar aí esse problema. Não é? É o que nós vamos analisar, então, no nosso tema de hoje. Tá bom? Antes, porém, é importante a gente fazer uma breve recapitulação. Na semana passada, nós estudamos que o mal ele não começou com Deus. Deus criou seres livres. E nós vimos que aqueles que estão presos a Deus estão presos ao amor. Então, onde há o amor de Deus, não há o mal, não há a violação do seu projeto de vida para os seres criados. Não há quebra dos princípios do governo de Deus. Porém, quando alguém sai dessa cercania do amor de Deus, então aí, quanto mais se afasta de Deus, mais se aproxima do mal. Foi o que aconteceu com esse anjo, que depois recebeu o nome de Diabo e Satanás, como está lá em Apocalipse capítulo 12, de 7 a 9. Ele acabou se tornando o Diabo e Satanás pelo fato de ter se afastado de Deus. E nós observamos que o ódio dele se voltou contra dois objetos. Contra os princípios do governo de Deus, conforme apresentados na sua lei, e contra aquele que luta contra ele, ou seja, a segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo. A gente viu isso na semana passada. Bom, hoje nós vamos ver como foi que esse mal chegou aqui na Terra, né, e qual a solução que Deus tomou para resolver o problema do mal. Então, a primeira pergunta, como a rebelião e o pecado entraram neste mundo? Vocês quiserem, pode acompanhar utilizando a Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui do lado, mas eu já coloquei o texto aí em lead para poder ficar mais fácil da gente poder analisar, tá bom? Vamos ler Gênesis 2, de 15 a 17, onde está escrito assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa expressão, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, aí há uma ameaça de que o homem morreria no mesmo dia em que comesse daquele fruto, da árvore da ciência do bem e do mal. Então, ele está lá, o verso 17, né? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, veja que é mot tamut. Morrendo, morrerás. Mot tamut. É uma expressão enfática no hebraico. Certamente morrerás. Bom, aí a mulher se afasta do esposo e se encontra com aquela serpente falante. Na realidade, era Satanás incorporado na serpente. A gente vai ver isso lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: O que a serpente disse? É certo que não morrereis. Então Deus disse, morreria. A serpente disse, não vai morrer. Então nós temos aí duas posições antagônicas. Isso vai criar uma determinada situação. A serpente, ela contradisse diametralmente aquilo que Deus disse, aquilo que Deus tinha falado. Eu coloquei aqui nos meus arrazoados que o diabo criou duas dificuldades para Deus. Eu coloquei aqui dificuldade entre aspas, porque na verdade para Deus não existe assim coisas difíceis, né? Estou usando aqui uma expressão humana para poder caracterizar uma situação. Então, o Satanás, o diabo, fez com que Deus parecesse mentiroso. Por quê? Porque Satanás supunha, conhecendo a bondade de Deus, que Deus daria um jeito de não matar Adão e Eva naquele dia. Então, eu suponho que ele deve ter imaginado isso, a gente já vai ver já o porquê. Então, ele faria com que Deus
tivesse falando algo que ele não iria fazer, você passasse como mentiroso. Né? E fez com que ele parecesse mentiroso. No dia em que dele comer, certamente morrerás. Pois Adão não morreu naquele dia. Quer dizer, a serpente ainda não sabia o que Deus faria, mas possivelmente deduziu que Adão não morreria naquele dia. Então, Deus ficaria com essa imagem, pareceria mentiroso. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade está aqui. Por ser Deus justo, está lá em Deuteronômio 32, versículo 4, ele é justo, ele deveria destruir Adão, pois a sua justiça demanda a destruição do pecado. E se o pecado está em Adão, que se tornou pecador, certamente ele deveria destruir Adão. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim, o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, realmente Adão deveria morrer. Porém, tem uma outra questão. Deus é misericordioso. Está lá em Deuteronômio 4, verso 31, onde está escrito, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá. É misericordioso, nem te destruirá. Então, eu estou aqui arrazoando como a serpente, como Satanás poderia ter arrazoado. Então, Deus deveria desculpar Adão, pois a sua natureza também é de misericórdia. Então, ele ficaria entre o balanço, entre matar e desculpar. Então, imagino que Satanás deve ter pensado o seguinte, bom, ele vai desculpar, matar ele não vai. Né? Então, mas de qualquer forma, a gente observa que é uma situação, humanamente falando, é uma situação difícil. Deus é justo, então tem que destruir o pecado. Mas ele é misericordioso, ele não vai destruir porque é misericordioso. O que ele vai fazer? Outra coisa, Adão não morreu naquele dia. A gente sabe que Adão viveu mais de 900 anos. Então, vejam qual a alternativa correta. Né? Se Deus destruísse Adão, seria severo demais. Neste caso, o Satanás o acusaria de tirano. E aí a gente pode esperar, ou poderia esperar, que um outro rebelde, em algum momento da história, se levantaria contra Deus. Segundo, se Deus desculpasse Adão, ele seria condescendente, pois quem desculpa justifica o mal. Aí nós temos algumas situações. Por exemplo, Satanás também iria querer ser isentado do seu pecado. Ele poderia até acusar a Deus de ser violador de suas próprias leis, o que é uma coisa bizarra. Agora, ainda há uma outra questão, uma outra alternativa. Porque se Deus pecasse, então o pecado deixaria de existir. Porque Deus não é pecador. Né? Então o pecado deixaria de existir. Eu vejo que a situação é uma situação bem conflitante mesmo. Não é? Aí eu coloquei aqui uma pergunta. Qual seria sua solução se você fosse Deus? Desculpe eu fazer essa pergunta, né? Era uma pergunta assim, ousada e parece até bizarra, mas é para a gente poder pensar, né? De que forma Deus solucionou o problema? E como Deus pode ser verdadeiro se Adão não morreu naquele dia? Então, são algumas questões aí que a gente está colocando para tentar solucionar e ver aí, biblicamente, qual foi a solução para resolver essa questão do grande problema do mal. A resposta ao primeiro problema está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21. Eu vou convidar vocês para abrirem a sua Bíblia. Eu coloquei o texto aqui, mas eu quero que você abra a sua Bíblia e você vai perguntar para mim. Eu costumo dizer que a solução está nesse texto aí. Em princípio, a solução está aqui, Gênesis 3, 21. Antes, deixa eu falar algo para vocês. Assim que Adão pecou, lá no versículo 7, está escrito que ele fez roupa, vestimenta de folha de figueira. Abriram-se então o olho de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Folhas de figueira. Essas folhas de figueira, conforme Isaías 64:6, elas representam a justificação humana, a justiça humana, é como trapo de imundícia. Folha de figueira como vestimenta não vai durar muita coisa, né? Agora, no verso 21, está escrito assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Essa palavra pele aqui, essa expressão para pele, yor, no grego, desculpe, no hebraico, essa expressão ela também é traduzida por couro. Pode ser traduzido como pele ou couro. Então, esse termo que, na verdade, eu acho que ficaria melhor até couro do que pele. Então, fez
o Senhor Deus vestimenta de couro para Adão e sua mulher e os vestiu. Quer dizer, o couro é muito mais durável. Na verdade, quando você tira a pele do animal, você está tirando, na verdade, é o couro do animal. E aí a grande pergunta é essa: da onde Deus tirou esse couro? Né? Essa é que é a grande pergunta. Então, vejam, um cordeiro foi morto em lugar do homem. Então, Deus não estava mentindo. Houve naquele dia, de fato, uma morte, mas foi uma morte vicária, uma morte substituinte. Por quê? Porque um animal teve que morrer. E a gente vai já ver por que esse animal teve que morrer. A gente vai ver lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Então, eu imagino que a cena deve ter se passado mais ou menos assim. Deus chegou até... A gente está vendo lá em Gênesis capítulo 3, aqui a partir do versículo 8, 9, não é? Deus vai atrás do ser humano e certamente ele explicou as implicações. Adão se escondeu. Se você vê aqui em Gênesis capítulo 3, de 7 a 9, você vai ver que Adão se escondeu. Se escondeu por quê? Ele estava com medo, com vergonha. E por que ele estava com medo e com vergonha? Porque ele se percebeu nu. E ele percebeu nu e percebeu também o pecado. Que ele havia pecado contra Deus. Outra coisa, ele também sabia que estava sob ameaça. São coisas que o texto não fala diretamente, mas a gente percebe isso quando a gente lê toda a redação. Então, ele se esconde. E Deus vai atrás. Deus é o grande missionário. Ele vai atrás do ser humano. Então, ao conversar com o ser humano, ele diz... Eu agora estou supondo que Deus falou para ele: olha, Adão, você sabe que você está sob sentença de morte. Hoje como eu disse para você, no dia que você comesse esse fruto, você deveria morrer. Então, hoje é esse dia. Mas eu, meu filho, não quero que você morra. Não é meu desejo que você morra. Eu quero que você viva. Eu fiz você para que você tenha vida. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pega um cordeirinho do rebanho. Então, Adão pega aquele cordeirinho do rebanho. Ele diz: agora, Deus explica para ele como ele vai preparar um cutelo e vai sacrificar aquele animal. Vai cortar a jugular, a carote da horta, vai cortar a garganta do animal. E Adão agora vai ver aquele sangue se esvaindo do animal, manchando a sua mão, manchando o altar. Sangue é algo que ele nunca tinha visto. Adão foi criado num ambiente de vida e ele agora está se deparando com a morte. A morte está viva ali diante dele, diante dos seus olhos. E ele deve ter perguntado: Senhor, o que é isso? E Deus falando para ele que é a morte. Sem derramamento de sangue, sem a morte, não pode haver remissão de pecados. Eu até, quando eu penso nisso, eu imagino o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, ali junto com o seu filho, Adão possivelmente chorando naquele momento, e o próprio Filho de Deus pré-encarnado, possivelmente também chorando, vendo aquela cena dramática, aquela cena terrível, tremenda. Então, aquele cordeiro foi o cordeiro que morreu para que se cumprisse a promessa. Ele morreu no lugar de Adão. Então, Deus não matou Adão e nem desculpou Adão. Ele o perdoou às expensas do sangue do cordeiro. Então, ele não fez nem uma coisa nem outra. Ele não desculpou para não ser condescendente. Também não matou para ser severo demais e exator. Mas o que ele fez? Ele perdoou. E perdão é diferente de desculpar. Só que a gente agora vai entrar numa outra situação. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Aí parece que a gente volta a estaca zero. Por quê? Porque o animal é um ser inanimado. Aliás, um ser inanimado não. O animal é um ser irracional, desculpe, não inanimado. Ele é irracional. A pedra que é o ser inanimado, né? O animal é um ser irracional. Então, ele é inferior ao homem. O homem é racional, foi feito à imagem de Deus. Então, o sangue de bodes, bezerros e touros não pode remover os pecados dos homens. O pecado do ser humano. Então, como é que fica essa solução? Parece que a gente volta a estaca zero, não é? Parece que a gente volta a estaca zero. Porém, quando nós analisamos determinados textos, como, por exemplo, Hebreus 9, 22, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão de quê? De pecados. Está escrito aqui: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei,
se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão de quê? De pecados. Aí, quando nós vamos para a ocasião do batismo de Jesus, lá em João, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte viu Jesus a João, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João apontou para Jesus, o identificou como Cordeiro, fazendo uma relação daquele primeiro Cordeiro que foi morto, lá ainda no princípio do mundo, com Jesus Cristo que veio para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando nós vamos avançando mais, a gente vai aqui para João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Mas esse texto de Apocalipse, Apocalipse 13:8, esse texto é fantástico. Porque esse texto vai falar do livro, o livro da vida do Cordeiro, que está identificando Jesus como aquele que tem o livro da vida, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, inclusive, as Bíblias em português colocam o Cordeiro com letra maiúscula, porque o texto é muito claro. O Cordeiro que tem o livro da vida, é o Senhor Jesus Cristo, que morreu a morte de Cordeiro. Mas o texto diz que ele foi morto desde a fundação do mundo, fazendo uma ligação da morte do Senhor Jesus Cristo com aquele primeiro Cordeiro que foi morto na fundação do mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando aquele Cordeiro foi sacrificado, entrou em operação o plano da redenção humana. E o Senhor Jesus Cristo começou a morrer em promessas. Agora, ali é estabelecido o sistema sacrificial tipológico. E os cordeiros que morrem tipologicamente, eles apontam, eles indicam o grande sacrifício que seria feito pelo Messias na cruz do Calvário. Então, vejam, o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro 1:18-20, esse é um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, o plano da redenção é um plano que foi preparado com antecedência. Ele não foi algo provisório, não foi alguma coisa que surgiu de repente, não, já havia um plano, já havia um projeto que, se o ser humano viesse a cair em pecado, que a segunda pessoa da divindade viria neste mundo para poder assumir o lugar do ser humano. Por quê? Como nós vimos, e nós ainda vamos analisar um pouquinho, nós vimos isso na semana passada, que o pecado é a transgressão da lei de Deus. A lei de Deus é a expressão do seu próprio caráter. E uma vez que essa lei é quebrada, só quem pode resolver o problema dessa lei quebrada é o próprio Deus. Por isso, Jesus, sendo Deus, ele veio para nos redimir da maldição dessa lei, porque a lei condena o pecado e condena o pecador por causa do pecado. Mas Cristo veio e assumiu esse lugar do pecador, assim satisfazendo os reclamos da lei. Então, ele morreu como o cordeiro expiatório, aquele que tira o pecado do mundo. Então, vamos agora continuar respondendo aqui ao segundo problema, né? Ao segundo problema. Então, em Efésios 1, versículo 4, nós vamos ver que esse plano não é um plano provisório, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Quer dizer, Deus já tinha esse projeto, né? Como está também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Quer dizer, o plano de Deus é um plano que já estava arquitetado, já estava projetado. Deus já sabia de muitas coisas e ele preparou tudo. Aliás, Deus sabe de tudo, né? Ele sabe todas as coisas. E muito embora ele não interfira no livre-arbítrio dos seres criados, mas ele se prepara para poder socorrer os seres criados quando eles realmente precisam, quando eles têm essa necessidade. Então, agora vem uma pergunta que eu costumo fazer, e essa pergunta é bem pertinente. Adão morreu com 930 anos. Que morte Adão sofreu aos 930 anos? Ele sofreu a primeira morte, que é a morte natural, porque lá em Hebreus 9:27 está escrito assim, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou ele morreu a segunda morte, que é a morte punitiva, como está lá em Apocalipse 2, versículo 11. Vamos ler aqui Apocalipse 2, 11.
Vamos abrir aqui e vamos ler Apocalipse 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, que vai aparecer também depois lá no final do Apocalipse. Bom, Gênesis 5, verso 5 diz: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Bom, vamos lá. Gênesis 3, 24. Essa morte aqui, olha, em Gênesis 3, 24, ele vai dizer por que Adão morre com 930 anos. Vai dizer de uma forma indireta, mas vai dizer: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, quando Adão pecou, quando Adão e Eva se tornaram pecadores, Deus colocou um querubim para vigiar a árvore da vida, para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Por isso que ele vai morrer 930 anos depois. Por que ele chegou a viver 930 anos? Porque ele comeu do fruto da árvore da vida. A árvore da vida lhe foi tirada e ainda assim ele viveu todo esse tempo. Mas ele só morreu porque foi tirado o fruto da árvore da vida, porque Deus não queria perpetuar pecadores, imagina, né? O homem agora se envolveu com o mal, ele pratica o mal, o homem agora então não poderia mais viver eternamente como acontecia antes. Por isso, a morte que Adão viveu 930 anos depois foi a primeira morte. Foi a morte natural. Porém, existe a promessa de uma segunda morte, que é a chamada morte punitiva, para todos aqueles que recusarem o projeto de salvação, todos aqueles que permanecerem nos seus pecados, esses vão sofrer a chamada segunda morte ou morte punitiva. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para um fato que é extremamente importante para a gente entender melhor a obra do Messias. Se você vai lá para o Salmo 22, eu coloquei aqui, olha, o Salmo 22, foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo. O Salmo 22, verso 1, e depois do verso 15 a 18, diz assim, eu vou perguntar para vocês e vocês vão responder sem titubear. O texto diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aí você vai agora para o verso 15. Secou-se-me o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo experimentou tudo isso. Ele falou essas palavras do verso 1 e ele experimentou tudo isso que nós estamos vendo aqui quando ele estava na cruz, conforme relatado por Lucas. Tá certo? E também por Mateus. Então, vejam. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aí quando você vai para João 19, 24, disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, que está falando sobre a túnica, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, assim, pois, o fizeram os soldados. 1 Coríntios, segundo, aí eu falei aqui em Lucas, né? Na realidade o texto aqui é de João. Em 2 Coríntios 5, 21, esse texto também é fantástico. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele assumiu todo o nosso pecado, ele se fez pecado por nós, ele recebeu a punição do pecado em si mesmo, para que nós fôssemos feitos justiça no lugar dele. A justiça dele foi imputada a nós, e ele recebeu o nosso pecado. É o que diz 2 Coríntios 5, versículo 21. Aí nós vamos entender também o texto de Pedro, 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ellen White, uma das pioneiras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós Adventistas do Sétimo Dia acreditamos que ela foi inspirada por Deus. Ela recebeu mais de 2.000 sonhos e visões e fez muitas predições interessantes sobre saúde, né? Falou sobre diversos aspectos e ela também abordou
a respeito da questão da expiação, da morte de Jesus Cristo na cruz. Ela recebeu algumas revelações, ela fala algumas coisas assim, bem interessantes que faria bem a gente analisar. Ela diz assim: Cristo viu quão profundo é o domínio do pecado no coração humano, quão poucos estariam dispostos a romper com seu poder. Sabia que, sem o auxílio divino, a humanidade deveria perecer. E via multidões perecerem ao alcance de abundante auxílio. Sobre Cristo, como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de nós todos. Foi contado como transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. Toda a sua vida, anunciara Cristo ao mundo caído, as boas novas da misericórdia do Pai, de seu amor cheio de perdão. A salvação para o maior pecador fora seu tema. Mas agora, com o terrível peso de culpas que carrega, não pode ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava a sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Com assombro, presenciaram os anjos a desesperada agonia do Salvador. As hostes do céu velaram o rosto do terrível espetáculo. A inanimada natureza exprimiu sua simpatia para com o seu insultado e moribundo autor. O sol recusou contemplar a espantosa cena. Seus raios plenos, brilhantes, iluminavam a terra ao meio-dia, quando de súbito pareceu apagar-se. Completa escuridão, qual um sudário, envolveu a cruz. Houve trevas em toda a terra, até a hora nona, Mateus 15, verso 33. Marcos 15, 33. Não houve eclipse ou outra qualquer causa natural para essa escuridão, tão espessa como a da meia-noite, sem luar nem estrelas. Foi miraculoso testemunho dado por Deus, para que se pudesse confirmar a fé das vindouras gerações. Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Ele faz da treva o seu pavilhão e esconde sua glória dos olhos humanos. Ou seja, ela está dizendo aqui que houve um momento em que Jesus Cristo perdeu o senso da vida. Pela enormidade. A gente, como é pecadores, seres humanos, a gente não entende isso, e eu acho que nunca vamos entender completamente, mas ela quis dizer o seguinte, que o Jesus, como ele estava carregando o peso da humanidade, todo o pecado da humanidade em si próprio, ele imaginou que esse peso do pecado fosse tão grande, tão grande, tão ofensivo, tão ofensivo, tão ofensivo ao Pai, que possivelmente ele não voltaria mais a viver para poder resgatar o homem. E aí, na sua agonia, ele diz assim: Pai, se eu tenho que me sacrificar e não voltar mais à vida para que os meus filhos, os seres humanos, vivam, então que eu morra e que eles vivam. Então foi isso que ela quis dizer, que Jesus ele foi até as últimas consequências, naquela escuridão, naquele negrume por causa do pecado. Mas graças a Deus que não foi assim que aconteceu, né? Ele foi resgatado ao terceiro dia, aquele momento de muitas trevas, né? De Satanás ali assolando com tentações, muitas trevas. Aquele momento não foi capaz de retirar a promessa de que ao terceiro dia ele ressuscitaria para poder completar a nossa redenção. Então aí está o plano da redenção, né? O plano da redenção é esse.
né? Os nossos primeiros pais caíram, foram expulsos do Éden, não tiveram mais acesso à árvore da vida, e aí a terra passou a se encher de crime. O primeiro foi logo com aconteceu entre os filhos de Adão e Eva. Começa então o sistema sacrificial que apontava para a cruz do Calvário, né? É muito interessante. Então, esse sistema sacrificial vai falar de um Cristo que veio a este mundo, recebeu o batismo de João, depois ele recebeu o batismo de sangue. E aí ele treina os seus apóstolos para poder levar o evangelho a todo mundo. E aí ele celebra a Santa Ceia, né? Dizendo para eles que cada vez que eles celebram a Santa Ceia, eles estão anunciando ao mundo, falando a respeito dele mesmo até que ele venha. Bom, os efeitos da queda de nossos primeiros pais em toda a raça humana. Efeitos sobre o homem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 5,12. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados, ou seja, todos aqueles que receberem a graça de Cristo serão vivificados. Ou seja, nós morremos agora porque nós não temos acesso à árvore da vida, por isso nós morremos. Nós morremos a primeira morte, mas a gente não precisa morrer a segunda morte, porque a qualidade da segunda morte, o efeito da segunda morte foi sentido em Cristo. Cristo já pagou esse preço, e se nós recebermos a Cristo como nosso Salvador, nós não passaremos pela segunda morte. Agora, os efeitos da queda dos primeiros pais sobre a natureza. E ao homem disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Gênesis 7, Gênesis 3, 17 e 18. Porque sabemos que toda a criação juntamente geme e está com dores de parto até agora. Agora, estilados do diabo. Vamos ver o papel do diabo nesse grande conflito entre o bem e o mal. Ele torce as verdades contidas na Bíblia. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar porquanto o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O outro papel continua engano, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, eles estão em atividade aqui neste mundo, procurando levar a raça humana a ser destruída, assim como ele vai ser um dia destruído, né? Ele também incute ideias errôneas sobre Deus, como está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, João 3,16. E o texto diz assim, eu não sei se eu coloquei esse texto aqui, não coloquei, eu quero ler com vocês, esse texto é bem interessante, 2 Coríntios 11, 3, fala a respeito da mente, uma mente influenciada pelo mal. 2 Coríntios 11, verso 3 diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isaías 59, 2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação. Iniquidade é pecado, né? Entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, vejam, o pecado é uma coisa terrível. Ele separa realmente os seres humanos de Deus. Agora, como é que nós podemos vencer a Satanás? Efésios 6, 10 e 11 diz assim, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, ou seja, revestindo-se da armadura de Deus. Continuando, como vencer a Satanás? Primeiro, nascer de novo. É uma experiência que a gente passa na conversão, mas que tem que ser repetido todos os dias. Todos os dias nós temos que consagrar o coração a Deus, pedir a Deus força, né, para vencermos o mal. Porque o mal ele está nos campeando, ele está sempre por perto, ele está sempre aí nos envolvendo. Então, a gente, todos os dias, a gente tem que buscar a Deus. Ter ânimo em Cristo, João 16, 33. Apegar-se a Cristo, 1 João 3, 8, Hebreus 2, versículo 14. Então, essa é a forma, é a maneira como nós podemos vencer a Satanás. Nós devemos ter familiaridade com a nossa Bíblia, ler a palavra de Deus todos os dias, ter momentos devocionais, momentos profundos de oração, orar, falar com Deus, buscar o poder do Espírito Santo, que é o Consolador, que Ele deixou
para nós buscar com muita força o poder do Espírito Santo, para que Satanás não tenha influência sobre a nossa mente. E procurar levar avante a missão que ele deixou. Propagar essa mensagem da sua morte expiatória e da sua promessa de voltar e vir para nos levar para esse maravilhoso mundo novo que ele preparou para nós. Tá bom? Bom, a nossa próxima lição será a lei moral, que foi exatamente o objeto do ódio de Satanás, quando ele vivia ainda nas cortes celestiais, e vai ser, então, o nosso próximo tema. Tá bom? E aqui, então, nós terminamos o tema de hoje. Eu vou agradecer a vocês, né, por vocês ficarem aí, participar desse tema tão maravilhoso, né? Que Deus nos abençoe a todos. Eu queria fazer, então, uma oração para a gente poder fechar essa parte aqui dessa exposição. Pai Celestial, seja bendito, seja louvado o teu nome santo, sagrado e maravilhoso, e por teres enviado o teu Filho Jesus Cristo a este mundo pela nossa redenção. Agradecemos, Senhor, porque ele morreu em nosso lugar. Ele padeceu a morte para que nós tenhamos vida. Ele fez essa maravilhosa troca, Senhor, que nós não merecemos. Ele assumiu o nosso lugar, a nossa condenação, para que pudéssemos assumir a sua justificação e também a vida eterna. Por isso, Senhor, nós te agradecemos neste mesmo nome maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.